Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos dar o início à nossa série de Java avançado. Então, nessa série nós vamos ver orientação a objetos, nós vamos ver tratamento de exceções, nós vamos mexer com threads, comunicação TCP/UDP e outros tipos de código um pouco mais avançado em Java. Então, se você quer acompanhar essa série, aí na descrição vai estar uma playlist, vai estar a playlist com todos os vídeos de Java avançado, tá bom? E para você estar nessa série de Java avançado, seria bom que você desse uma olhada nos vídeos de Java para iniciante, a menos, é claro, que você já tenha algum conhecimento em Java. Se você tiver, fica à vontade aqui para ver esses vídeos, tá bom? Bom, então para começar, orientação a objeto. Talvez você já tenha ouvido falar que Java é uma linguagem orientada a objeto, ou você provavelmente já ouviu falar em linguagens orientadas a objetos. Caso você não tenha escutado isso, uma linguagem que é orientada a objeto, o objetivo principal dela é basicamente pegar as coisas do mundo real e trazer para o mundo da programação, como por exemplo um cachorro, um carro, um gato, uma casa. Essas coisas que existem, qualquer coisa que existe no mundo real, nós possamos representar no mundo da programação de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais organizada, que vai nos poupar tempo, vai nos poupar código. Por isso que o mercado de trabalho para programadores que saibam mexer com linguagem orientada a objeto está sempre em alta, tá bom? Então, para começar essa nossa série, nós vamos falar aqui algumas coisas. Deixa eu abrir aqui o nosso bloquinho de notas. Bom, orientação a objetos. Vamos supor que nós queiramos representar um cachorro. Para representar o cachorro em programação, nós vamos, por exemplo, criar uma classe do tipo cachorro. E essa nossa classe ela tem que ter atributos e tem que ter métodos, tá bom? O que seriam os atributos? Os atributos seriam as características do nosso objeto, como por exemplo, o nosso cachorro. Ele tem um tamanho, ele tem uma raça, ele tem o que? Ele tem cor do pelo e por aí vai. São características do nosso objeto. Então, toda vez que falar em atributos, se refere às características do objeto que nós queremos criar. E o que seriam os métodos? Os métodos são as ações do nosso objeto. Então, por exemplo, o nosso cachorro ele pode latir, ele pode correr, o que mais? Ele pode comer, dormir e por aí vai. Sempre que você for criar uma classe, criar um objeto, tenha em mente qual o objetivo do nosso objeto. Quais serão os atributos, o método, o que esse nosso objeto vai fazer. Então aqui, nós temos um cachorro, que ele tem como atributos tamanho, raça, cor do pelo. E os métodos ele pode latir, correr, comer, dormir. Então, vamos... e lembrando que para você criar um objeto, é preciso instanciar esse objeto. Eu vou mostrar já o que significa esse instanciar, tá bom? Então aqui no nosso pacote do canal, dono da Dica Vídeos, nós vamos criar uma classe chamada cachorro. Se no seu tiver marcado essa opção Public Static Void Main, desmarca ela, tá bom? Porque nós não vamos fazer essa nossa classe como a nossa classe main. E já você vai entender por quê. Quando nós criamos uma classe de um objeto que nós queremos, por exemplo, uma classe do tipo cachorro, essa classe ela vai focar simplesmente todas as coisas que nós queremos que o nosso objeto faça, ou as características dos nossos objetos. Então, nessa classe nós vamos precisar ter os atributos e os métodos, tá? Então, por exemplo, vamos olhar aqui no nosso bloquinho de notas. Atributos, nós temos raça e temos tamanho.
vamos usar só esses dois aqui para a videoaula não ficar muito longa. Então, para a raça, nós estaríamos usando uma string, né? String raça. E para o tamanho, vamos usar um inteiro. Tamanho. Pronto. Os métodos são as ações do nosso objeto. O que o nosso objeto vai fazer? Então aqui, vamos só, por exemplo, fazer o nosso objeto correr. Tá bom? Então, vamos ver aqui, public void latir. E ele vai dar um sysalt. Cadê? Travou. Eu nem lembro mais como é, faz tanto tempo que eu não mexo. É Ctrl espaço, não é? Não, Ctrl espaço é para dar as opções. Olha as falhas, não engano. Então vamos digitar desde o comecinho. Depois mais para frente eu lembro que eu tô um pouquinho desacostumado com Java. Então o nosso método latir, simplesmente o que ele vai fazer é o nosso cachorro latir. Então, au. Beleza. Aqui nós temos a criação da nossa classe cachorro. E como é que nós vamos criar um objeto do tipo cachorro? Simplesmente nós vamos criar aqui uma outra classe. Eu cliquei para um pacote sem querer. Classe. Vamos fazer a nossa classe de cachorro teste. Pronto. Essa nossa classe nós vamos querer que ela tenha um public static void main, porque é a nossa classe de teste. Vamos apagar esses comentários aqui. Pronto. Vamos agora começar a instanciar o nosso objeto. O que seria instanciar o objeto? Uma instância de um objeto seria basicamente quando a gente aloca um espaço na memória do seu computador para aquele objeto que você quer. Então, por exemplo, vamos criar um objeto cachorro, um objeto do tipo cachorro. Então, para fazer isso, nós temos que usar o nome da nossa classe. A nossa classe é cachorro, tá certo? O nome da nossa classe, do nosso objeto. Aqui você pode dar qualquer nome, o nome que você quiser. Nós vamos dar um nome bonitinho, Spike, o nome de um cachorro. E agora nós vamos instanciar o nosso objeto. Para instanciar, nós colocamos um new, que é para indicar para o nosso computador, para o Java, que nós estamos instanciando um objeto. Daí vem o new. E agora nós chamamos o construtor da nossa classe. Já, mais para frente, eu vou ensinar para vocês o que é um construtor, tá bom? Tenham em mente que para você, apenas isso, a princípio só isso, que para você criar um objeto de uma classe que você criou, você tem que vir no nosso método de teste, ou no seu método que você queira chamar esse objeto, ou que é instanciar esse objeto, e você tem que colocar o nome da classe, que é o tipo do objeto que você quer. Então, se você quer um objeto do tipo cachorro, você tem que ter a classe cachorro para poder instanciá-lo. O nome do seu objeto, que aqui eu dei o nome de Spike, que eu acho que é o nome de um cachorro. Instancia, né, que é para poder alocar uma memória no seu computador. E chama o construtor. Fazendo isso, você já criou um objeto. Então agora, se nós viermos aqui e digitarmos Spike, ponto, você vai ver que nós temos a raça e o tamanho dele. Nós podemos acessar os atributos da nossa classe raça, da nossa classe cachorro, perdão. E também nós temos o nosso método latir. Então vamos colocar aqui raça e vamos definir a raça do nosso objeto, lembrando que é uma string, sei lá, um pitbull. Pode ser um pitbull. Pronto. Agora vamos definir o tamanho do nosso objeto, o tamanho do nosso cachorro. Vamos dizer que, sei lá, 40 centímetros. Qual é o tamanho de um pitbull? 50 centímetros? Não sei. Pronto. E agora nós vamos fazer o nosso cachorro latir. Só vir aqui, spike.latir. Pronto. Agora, se nós rodarmos nosso programinha,
Vamos lá. Pronto, deixa eu só aumentar aqui. Cadê? Como você pode ver, saiu uau, uau, uau. Isso significa que o nosso objeto foi criado e que ele latiu. Mas e se nós quiséssemos criar um outro objeto do tipo cachorro? Simplesmente a mesma coisa. Cachorro. Hex. Igual a new cachorro. Ou seja, nós estamos instanciando. E agora aqui embaixo. Vamos ver. Hex raça. Uma raça de um cachorro chamado Rex. Sei lá, dálmata. Tamanho do nosso objeto. Opa. 40 centímetros. E o nosso cachorro, o Rex, ele vai latir. Então agora, se nós compilarmos o nosso programinha, você vai ver que nós temos esse primeiro au, que é referente ao Spike, o objeto Spike que nós criamos. E o segundo au é referente ao Rex. Isso é a criação de um objeto. Mas qual seria a teoria por trás de uma orientação a objeto? A teoria por trás de uma orientação a objeto é você fazer objetos de um determinado tipo se comunicarem com outros objetos de determinados tipos. Ou seja, um método de um cachorro, de um objeto cachorro, influenciar num método de um objeto casa. Ou, sei lá, de uma classe gato. E por aí vai. Então a orientação a objeto é isso. É você trazer objetos do mundo real, coisas do mundo real, e poder trazer para a programação. Mais para frente, eu vou estar mostrando para vocês programinhas um pouco mais complexos que tem relação à orientação a objetos. Aqui, a princípio, fica uma coisa muito simples. Você só sabe que esse segundo au é do Rex por causa da ordem que ele foi chamado. Mas eu poderia colocar aqui que o Rex está latindo, o Spike está latindo. Orientação a objeto, pessoal, é uma coisa muito poderosa na programação, muito poderosa na computação. Se vocês forem procurar as coisas que têm orientação a objeto, é insano a quantidade de coisas que trabalha com orientação a objeto. Eu posso dar exemplos aqui de muitas empresas que trabalham com orientação a objeto. Posso dizer para vocês com toda certeza que a Google, que a Apple, o que mais? A BMW, a Mercedes, todas essas empresas de carro que têm um sistema de computador de bordo trabalham com orientação a objeto. Ou seja, praticamente todas as empresas de carro do mundo. A NASA trabalha com orientação a objetos. O que mais? A Uber, Netflix, Spotify e por aí vai. Tá bom? Então, se você está querendo aprender orientação a objetos, você está no caminho certo para ter uma vasta quantidade de empresas à sua disposição. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais. Fui.